O ministro da Economia diz na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara que o governo gasta mais com aposentadorias do que com a educação. A audiência pública sobre a reforma da Previdência começa com bate-boca entre Paulo Guedes e deputados. Isso, fala alto. Jair Bolsonaro afirma em Israel que vai jogar pesado para aprovar a reforma. Se der certo, eles têm tudo para fazer o Brasil decolar. Assaltantes invadem rádio em São Paulo durante transmissão ao vivo. Gente, está sendo assaltado. Homem confessa que matou a namorada e se fecha por 24 horas em apartamento antes de se entregar. Mulher ajuda companheiro a sair da prisão e acaba assassinada por ele na Baixada Fluminense. Campeã sul-americana de stand-up paddle tem o carro e equipamentos roubados em uma rodovia no Rio. Assembleia que apoia Nicolás Maduro caça a imunidade parlamentar de Juan Guaidó, o autoproclamado presidente da Venezuela. Torcedores de Flamengo e Peñarol brigam antes do jogo pela Copa Libertadores. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Uma mulher foi esganada até a morte pelo companheiro na Baixada Fluminense. O assassino estava em liberdade condicional depois que a vítima o ajudou a deixar a cadeia. Quinta-feira, Alexandre... Uma mulher foi morta a facadas em Balneário Camboriú, litoral de Santa Catarina. O namorado confessou o crime, mas se manteve trancado no apartamento do casal por 24 horas antes de se entregar à polícia. Veja instantes, além da Azul, as companhias aéreas Latam e Gol farão propostas para conseguir parte das operações da Avianca. Depois do encontro com o craque do futebol francês, Pelé passa mal e é internado em um hospital de Paris. A gente volta já já. Assaltantes invadiram uma rádio em São Paulo e interromperam um programa transmitido ao vivo pela internet. Os ouvintes acompanharam em tempo real toda a ação dos criminosos, que durou cerca de 5 minutos. E agora há pouco a polícia identificou um dos assaltantes. O nome dele é Rafael Natan Lima Leandro e ele tem 20 anos. A campeã sul-americana de stand-up paddle, Lena Ribeiro, foi assaltada na BR-101 no Rio de Janeiro. Os ladrões levaram o carro, equipamentos da atleta e uma prancha fabricada no Vietnã exclusivamente para ela. Grande, mas só material. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Capital paulista. Depois de registrar 2 mortes por meningite em menos de um mês, a Prefeitura de São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, reforçou a vacinação nos postos de saúde. A escola em que uma das vítimas estudava teve as aulas suspensas. Agentes de saúde... Um laudo apontou que a causa da morte de Arthur, de 7 anos, neto do ex-presidente Lula, foi uma infecção generalizada provocada por uma bactéria. A febre alta e as lesões na pele da criança haviam levado os médicos a confundir os sintomas com os da meningite. Para estafilococcus. Em Belém, uma estudante teve um dos pés amputado depois de cair de um ônibus e ser atropelada pelo veículo. Testemunhas acusam o motorista de imprudência. Ele se apresentou à polícia e responde ao inquérito em liberdade. Que o motorista trabalha não se pronunciou. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, classificou como absurdo o processo de impeachment aberto contra ele pela Câmara Municipal. A primeira reunião da comissão de vereadores que vai analisar a denúncia por crime de responsabilidade foi marcada para amanhã. Um dia após a derrota Já em Brasília, o Senado Federal acaba de aprovar a proposta de emenda à Constituição que obriga o governo a pagar as chamadas emendas parlamentares de bancada. E vamos então ao vivo agora a Brasília. Quem tem os detalhes é o repórter Daniel Adjuto. A votação em segundo turno já terminou, Daniel?
Acabou de terminar Nascimento e a proposta foi aprovada. Boa noite a você, boa noite a todos. Com essa aprovação, o presidente Jair Bolsonaro pode ficar obrigado a destinar recursos do orçamento da União para as bancadas, que são grupos de parlamentares, e esses grupos devem utilizar esse dinheiro em obras e serviços nas cidades e nos municípios em que foram eleitos. Ao mesmo tempo que essa medida aumenta os gastos do governo, ela também engessa, impede que a equipe econômica remaneje os recursos da União, tire de um lugar e coloque no outro. Agora, como o texto lá no Senado foi aprovado diferente do que passou aqui pela Câmara, os deputados vão ter que reanalisar essa proposta, porque lá eles decidiram que esse pagamento tem que ser escalonado. Nascimento. Jair Bolsonaro está a caminho do Brasil depois da viagem oficial a Israel. Antes de embarcar, o presidente da República afirmou que o foco total do governo é a aprovação da reforma da Previdência. Vamos com Sérgio Uti. Esse pessoal da esquerdalha desde 70. O ministro da Economia, Paulo Guedes, está na Câmara dos Deputados para fazer a defesa da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça. E quem está na Câmara acompanhando essa audiência entre o ministro da Economia e os deputados é o repórter Rudá Moreira. Boa noite, Rudá. Até que horas deve se estender essa audiência pública? Boa noite, Raquel. Boa noite a todos. Olha, ainda vai longe, viu? Já são 6 horas de audiência com o ministro Paulo Guedes. 115 deputados se inscreveram para falar, sendo que são apenas 66 titulares. Ou seja, muito parlamentar que nem faz parte da comissão veio questionar o ministro e demonstrar ao governo que ainda existe um longo caminho de articulação. Amanhã, técnicos juristas virão detalhar a proposta aos deputados, que devem conhecer o relatório já na próxima terça. Veja agora como foi a sessão de hoje na reportagem. Previdenciários na Constituição. O senador Marcos Duval, um dos relatores do projeto anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, pediu reforço de segurança após receber ameaças. Sindicalistas, advogados políticos e religiosos foram hoje ao Supremo Tribunal Federal oferecer apoio à Corte Máxima da Justiça brasileira, que vem sendo atacada nas redes sociais. Liberdades. A Câmara dos Deputados rejeitou a proposta que permitia aos partidos devolver ao Tesouro Nacional as sobras de recursos do fundo partidário. Uma brasileira que estava desaparecida havia uma semana foi encontrada amarrada e com sinais de agressão numa pequena cidade do México. Segundo a imprensa japonesa, o empresário Carlos Ghosn acabou de ser preso novamente em outra denúncia de fraude financeira. A Assembleia Constituinte da Venezuela tirou a imunidade parlamentar de Juan Guaidó. A decisão é vista como o primeiro passo para a possível prisão do líder opositor. O anúncio foi feito. As companhias aéreas Gol e Latam Airlines entraram na disputa pela Avianca Brasil, que está em recuperação financeira desde dezembro do ano passado e que pretende vender ativos em um leilão no próximo dia 18. Até agora, só a Azul tinha oferecido 105 milhões de dólares, ou o equivalente a 406 milhões de reais. A Latam e a Gol se comprometeram com a gestora americana Elliott, que é a maior credora da Avianca Brasil, a apresentar um lance mínimo de 70 milhões de dólares ou 270 milhões de reais por pelo menos uma unidade produtiva de negócio. O plano de recuperação prevê a criação de unidades da empresa, deixando de fora as dívidas da companhia Avianca. Com o alto desemprego, cada vez mais brasileiros apostam nos concursos públicos para conseguir uma ocupação bem remunerada. E a procura por cursinhos especializados cresceu mais de 20% no ano passado, segundo dados da Associação do Setor. Torcedores do Peñarol e do Flamengo se envolveram em uma briga no Rio de Janeiro. O confronto foi na... Depois de se encontrar com o jogador francês Kylian Mbappé em Paris, Pelé passou mal e foi levado a um hospital. E pela Libertadores América, o Internacional vai vencendo o River Plate. Outro brasileiro em campo, o Atlético Mineiro, vai sendo derrotado pelo Zamora, da Venezuela. Ontem o Palmeiras perdeu para o San Lorenzo, na Argentina. Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.